Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu vim contar pra vocês tudo que eu li em novembro. Eu falo tudo, mas foi pouca coisa, né? Eu viajei esse mês de novembro e, enfim, não rende muito, né? Quando a gente viaja aí, não li muito. Li livros curtos e poucos, né? Porque já teve mês que eu li bastante coisa, agora 7 livros. Mas foram boas leituras. Começar falando de A Festa de Babette, de Karen Blixen, que na verdade é um conto, não é um livrinho, tem formato de livro, mas é um conto minúsculo. É um conto que eu gosto bastante. Eu primeiro vi o filme há muito tempo e depois li esse conto porque foi ele o escolhido para o meu clube de leitura, o clube que eu tenho com os meus amigos. E o filme foi muito bom. É muito bom, muito fiel ao livro. Ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 87 ou 97, eu acho. Bom, tem uns anos aí. E ele conta a história da Babette, que é uma francesa que vai para a Dinamarca fugida. Fugindo da Guerra Civil na França, isso no ano de 1870, né, durante a Comuna de Paris. Ela era o que eles chamavam de comunarde, ela era militante. Então a família dela toda morreu, acho que marido e filho, durante essa Guerra Civil. Ela pediu abrigo na Dinamarca, na casa de duas senhoras. E ela foi diretamente lá, por quê? Porque a Babette conhecia um senhor que conhecia essas senhoras lá na Dinamarca. E essas senhoras eram pobres, assim, não tinha condições de ter uma empregada, mas ainda assim a Babette ficou lá prestando serviços, né, cozinhando e tal, em troca de abrigo. Essas senhoras solteiras, já de uma certa idade, eram filhas de uma espécie de pastor luterano do local, né? Uma pequena comunidade da Dinamarca com costumes bem religiosos, e o pai delas tinha fundado essa seita do local, então ele era muito respeitado e tal. A Babette ficou lá 12 anos prestando serviços, né? Aprendeu a cozinhar à moda dos dinamarqueses, né? Fazendo sopa de cerveja, coisa simples, porque eles não queriam, né, nada muito diferente, nada da culinária francesa, né, as senhoras. E ela ficou prestando serviço e ela deixou uma pessoa na França para apostar na loteria, sempre o mesmo número. Aí até que um dia, né, passados esses 12 anos, ela foi sorteada, ela ganhou na loteria, ganhou o valor de 10 mil francos, eu acho que era muito dinheiro na época. Aí as senhoras, pensando que ela ia se despedir, ir embora, tá, voltar para a França, foram se despedir dela, e aí a Babette quis fazer um jantar, né? Um jantar à francesa para elas, para comemorar, porque elas estavam preocupadas, queriam comemorar o centenário do pai delas, né? O pastor que já tinha morrido. Elas queriam fazer uma festa, mas não tinham recursos. Aí a Babette se ofereceu para fazer esse jantar, essa festa para a comunidade, usando o dinheiro que ela ganhou. E aí, e ela fez a francesa. Então, assim, ela saiu, ficou um tempo fora para encomendar as coisas. Então as senhoras ficaram assustadíssimas ao verem codorna, tartaruga, ficaram assustadíssimas e pediram para todos os locais não comentarem nada durante o jantar, né? Elas tratavam a Babette e toda essa coisa que ela fazia, né, esses pratos, como se fosse uma bruxaria, sabe? Alguma coisa do demo. Porque nessa comunidade a comida, a questão da refeição, era apenas para alimentar o corpo, né? Que é um princípio religioso, né? A gula é pecado capital, né? Um dos pecados capitais. Então você não poderia comer por prazer, então não poderia ser um prato bonito, cheiroso, apetitoso e tal. E elas ficaram assustadíssimas. E, enfim, foi um sucesso. E para não dar spoiler, né? Isso, o conto é curto, já é quase tudo, mas é que o legal é o fim mesmo, que eu não vou contar, é assim, como as pessoas reagiram diante da comida da Babette, né, e qual foi o destino da Babette depois disso. Isso que é legal. E eu adianto assim, na internet vocês podem até ver o filme, e o filme ele é melhor que o conto,
porque o filme ele se detém por muito tempo na preparação dos pratos. Isso é muito legal, porque isso é muito francês. Esse ritual da preparação. Para os franceses, a questão da culinária é um ritual, uma questão muito cultural, arraigada, assim, de desfrutar, de um desfrute desde a preparação, né, até a degustação. Então é todo um processo, né? E come-se com muita calma, primeiro um prato, depois outro, saboreia-se, é uma alquimia, é quase uma arte. No livro, não, no filme isso fica mais evidente, né? E além do mais tem a questão visual, né? De ver os pratos e tal, porque no livro a gente vê o nome dos pratos franceses e não sabe o que é. No filme a gente vê. Então quem tiver a oportunidade de ver, eu recomendo. Falei muito, é um conto pequeno e eu falei muito. Outro livro que eu li foi Ricardo III, uma peça de Shakespeare. A minha grande sorte é que neste ano eu vi a montagem dessa peça. Eu vi essa peça muito bem encenada e eu gostei bastante. Porque essa peça de Shakespeare tem tantos personagens que a gente fica confuso. E vão morrendo todos, né? Mas enfim, até você entender a relação entre eles demora um pouco. O que é essa história? Primeiro, né, o Shakespeare ele escreveu muitas peças históricas, né? Contando episódios históricos. Então tem Antônio Cleópatra, tem Júlio César, tem Henrique VIII, né, alguns reis aí, e Ricardo III, que foi um dos reis da Inglaterra. E ele conta a história do Ricardo, que é aquele rei famoso, é um rei que tinha escoliose, um rei todo torto. E inclusive acharam a ossada dele há pouco tempo, se eu não me engano, há pouco tempo, e foi muito fácil de descobrir que era dele porque ele tinha escoliose, né? Aquela coluna toda torta, assim, ele torto para um lado, ele tinha a mão torta e tal. E aqui no livro é engraçado que ele usa, né, ele é super mau caráter, só que ele é um mau caráter carismático. Porque eu acho que isso se dá porque ele logo no começo, na primeira cena, na primeira página, ele já estabelece um diálogo íntimo com a plateia, no nosso caso, né, quem lê, com o leitor, já falando, traçando todo o plano de domínio dele. Ele fala tudo que vai fazer, e aí ele se utiliza dos defeitos físicos dele para conseguir as coisas. Ele é muito hipócrita, só sei que tudo pelo poder ele vai matando irmão, vai matando sobrinhos, vai matando todo mundo que pode ser um empecilho ao trono, a chegada dele ao trono, porque ele não era o próximo na cadeia, né, de sucessão. Ele tinha um irmão rei. Aí depois, acho que seria um outro na falta do primeiro. Ele vai dando cabo de todo mundo, né? Aos poucos vai matando todo mundo. E assim, a gente não fica com tanta raiva dele, porque ele desde o começo ele estabeleceu uma cumplicidade com a gente, né? Ele vai contando o que vai acontecer, o que ele tá fazendo, o que ele tá tramando. E aí depois a gente vê ele realmente atuando, agindo de maneira muito hipócrita para concretizar aquilo que ele traçou, né? É interessante por conta disso. E é aqui nesta obra que tem aquela famosa frase, meu reino por um cavalo, né? Que ele foi para uma batalha e ele perdeu o cavalo, ele continuou a lutar todo torto, todo manco, todo mal jambrado, ele continuou a lutar sem cavalo. Aí ele fala, meu reino por um cavalo, né? Se eu não me engano, não tenho certeza, essa peça ela foi filmada também, tem um filme sobre ela, eu não vi, mas se eu não me engano o Ricardo III é o Al Pacino. E deve ser muito bom, né? O filme, porque o Al Pacino é muito bom. E o que mais eu quero comentar? É interessante como Shakespeare, eu li também Otelo, percebi isso, e atualmente estou lendo uma outra peça do Shakespeare que vai entrar nas leituras de dezembro. Então, lendo essas 3 peças seguidas, é claro que eu já li outras coisas dele, mas agora ficou mais evidente como ele bebe na fonte da cultura greco-romana, né? Então aqui a gente vê que ele leu a poética de Aristóteles. A gente percebe a forma como ele compõe a obra. E no Rei Lear, acho que no Otelo também, os personagens eles clamam pelos deuses gregos, por Júpiter, por Juno e não sei o que.
né? Sendo que aqui a gente está no período do Renascimento na Inglaterra, é um outro contexto, outro momento histórico. Eles clamam pelos deuses gregos. Que mais que evidencia? As falas rimadas, né? Que preceito de Aristóteles, como se fosse um poema, um ritmo e tudo mais. E embora eu tenha lido em português, deu para perceber que no original é assim, porque mantiveram algumas rimas, né? Foi possível manter algumas rimas. Essa tradução aqui, muito barulho. Tradução da Bárbara Eliodora, de tradução. E o que mais? Outra coisa, um locus da tragédia grega. Na tragédia grega sempre tem aquela profecia que o filho consulta o oráculo e o oráculo diz que o filho vai matar o pai, vai dominar, tem uma passagem assim aqui, nesse Ricardo III. Isso é um locus da tragédia grega. Em Édipo é assim, em Ilíada é assim, porque o Paris que iria levar, o oráculo diz que Paris levaria Troia à destruição, né? E aí, quando o oráculo diz isso, o que sempre fazem? Tentam dar um sumiço na criança, né? É assim. Foi assim também com o filho dos Zeus, acho que é o Perseu, também foi assim. Enfim, há muito disso na mitologia grega, e a gente vê isso aqui. Interessante, é muito interessante. Eu percebo isso com mais facilidade lendo essas obras, porque eu li recentemente Ilíada e Odisseia, retomei a Teogonia também para fazer um post lá no blog com toda a árvore genealógica, e então isso ficou muito fresco, foi possível perceber isso facilmente. Deixa eu andar rápido, senão esse vídeo vai ficar longo. Outro livro que eu li, ou melhor, reli, foi Ficções, do Jorge Luiz Borges, né? Ficções, ele está na lista dos 100 livros essenciais da literatura da literatura mundial e um dos 100 livros, melhores livros de todos os tempos. São vários contos, né? Com aquela loucura que é o imaginário de Borges, né? Eu destaco a Torre de Babel, porque eu não vou resenhar esses contos, eu não dou conta. Primeiro que eu não dou conta dos contos. E também são muitos e eu não dou conta de resenhar Borges, eu acho que eu não dou conta, então isso eu vou mencionar aqui. É imperdível, Borges, e esta acho que é a principal obra dele. Eu tenho acho que mais duas, Aleph e O Fazedor, eu nem lembro, o Fazedor eu já li, eu fico olhando assim pelos livros, né? O Fazedor eu já li, Aleph eu acho que ainda não, muito legal. E o outro que eu li, né, como eu disse, eu li Otelo. Que Otelo é uma história que a gente já conhece bem, né? É a história de um mouro, de um negro, general, o Otelo é general, em Veneza, e ele se casa com a filha de um senador, né? A princípio, eu tô só tentando ver se é isso mesmo, não tô falando bobagem. Ele se casa com a filha do senador lá, Desdémona, né, que se encanta por ele, morre de amor e acaba se casando, e o pai descobre depois, no começo é contra e tal, enfim. O Iago é um oficial do Otelo. E o Iago ficou com muita inveja, muito ciúme, porque o Otelo, acho que promoveu o Cássio a tenente, eu acho que a patente é essa. E por conta disso, o Iago, doido da vida, ele faz toda a intriga para comprometer Desdémona e Cássio. E vai plantando a sementinha da desconfiança e do ciúme na cabeça de Otelo. Até que o desfecho todo mundo sabe, né? O Otelo mata Desdémona e depois quando descobre, enfim, aí vira uma tragédia grega. Bem, aqui também, né? Claro. O Shakespeare está seguindo os preceitos de Aristóteles. A gente percebe várias características aqui. Várias características. E aqui tem aquela famosa frase também. Parece que cada obra de Shakespeare tem uma frase de efeito que a gente já conhece. Nessa aqui é: o ciúme é um monstro de olhos verdes. Tá aqui. É engraçado porque aí em Capitu, no Dom Casmurro, a Capitu ela tem olhos de ressaca. E aqui, ciúme é um monstro de olhos verdes. E as duas obras têm muita semelhança e eu tô até pensando em fazer um post. Um post não, um vídeo.
sobre o ciúme nessas duas obras, semelhança dessas duas obras. Vou pensar ainda. A outra obra que eu li foi A Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz. Eu comecei a ler esse livro, li mais ou menos 20% dele, eu falei, não, acho que eu perdi muita coisa aqui, não estou conseguindo acompanhar. Aí voltei, recomecei. E aí eu tive o mesmo problema, mas aí não recomecei de novo. E aí eu continuei. Eu tive um problema muito grande em me concentrar na leitura desse livro. A forma como ele escreve essa história é um pouco diferente da forma como ele escreve as outras. É estranho isso. Tenho alguma coisa que eu não consegui identificar. Mas eu tive dificuldade, mas eu vou resumir a história para vocês. É o Gonçalo Ramírez, ele é representante lá de um clã, de uma família muito conhecida e antiga, de Lisboa. E ele quer ser político e também é convidado para escrever um livro. E aí ele resolve escrever a história da família dele, que é ao mesmo tempo a história de Portugal. Então é um paralelo, a história da família e a história de Portugal. Então ele fala de os antepassados do... Deixa eu ver se eu acho aqui o nome estranho. Enfim, a família Ramírez é muito conhecida lá. Então, eu me perdia muito nas passagens, porque às vezes o que está sendo narrado é a história de um antepassado, e às vezes é a história atual do Ramírez, do Gonçalo. Ai, o nome do antepassado é muito esquisito. Enfim, esse livro tem alguma característica de ritmo que para mim é problemática. Eu sou muito de ritmo, de frequência de leitura. Eu não consigo identificar muito bem o que, mas ó, li 20%. Tive problema, depois reli. E foi todo assim, eu não consegui me concentrar, me apegar a personagens. E eu acho a história muito boa, né? O enredo muito bom, a narrativa deste enredo que para mim é problemática. O mesmo aconteceu, e eu percebi isso também porque eu li agora em dezembro, vai ser para as leituras de dezembro, aquele livro de contos do Eça de Queiroz, que é magnífico. E um dos contos eu identifiquei a mesma forma de composição desse aqui. Então a forma de narrar estava muito parecida com a forma de narrar este livro, que é muito diferente dos outros. A mesma dificuldade que eu tive nesse, tive no outro, de conseguir acompanhar os acontecimentos, os personagens, me apegar. Enfim, lia com, sei lá, sem ler direito, eu não sei. O problema está em mim, muito provavelmente, mas há alguma característica aí, tanto no conto quanto aqui, que pra mim é diferente e pra mim é um problema. Mas o livro é bom. Um outro livro que eu li foi O Uruguai. É engraçado que se não fosse aquela lista dos 100 livros essenciais da literatura brasileira, eu provavelmente não lembro de ter ouvido falar nesse livro. Esse livro é do Basílio da Gama, foi escrito por Basílio da Gama, e é um livro de poemas. Só que é um livro de poemas, é um livro épico, que conta a história. Foi publicado em 1769. Critica drasticamente os jesuítas, antigos mestres do autor. Então ele está falando de todo o embate dos jesuítas, dos índios e dos portugueses aqui, né, nesse período. E esse livro, é claro, remete ao Guarani, né, porque é o mesmo período retratado, mas é gostoso de ler. Bom, é poema, né? É um poema épico, lê-se no instante. E aqui, não é o Guarani que eu queria falar, é de um filme. Também lembro o Guarani, porque é esse contexto indígena, de colonização e tudo mais. Mas eu li este livro aqui e me lembrei de um filme bem antigo, que chama A Missão. É um filme com Robert De Niro e o Jeremy Irons, que é sobre a colonização, toda a questão dos jesuítas aqui na América. É um livro, acho que foi rodado até na América do Sul mesmo. Um filme muito bom, e é o mesmo contexto retratado aqui. Bem legal. E o último é Eichmann em Jerusalém, que é o livro da Hannah Arendt. Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. É um livro da Hannah Arendt sobre o julgamento desse
Deixa eu ver qual era a patente dele, acho que ele era tenente, não sei. Ele era um oficial nazista de média patente, mais ou menos. Ela teve acesso à transcrição do julgamento em 2 idiomas, em alemão e em inglês. E o Eichmann, só para situá-los, o Eichmann, ele era um oficial de média patente que era responsável, assim, ele não matou os judeus diretamente, mas ele era responsável pelo transporte dos judeus para os campos de concentração. Não importava em que país estivessem esses judeus, né? As autoridades nazistas entravam em contato com um outro país pedindo os judeus, e quando estava tudo acertado, o Eichmann ia lá e providenciava, né, todo o transporte, via toda a tramitação para conseguir trens e tudo mais. Eu só vou falar isto sobre este livro aqui neste vídeo, porque eu vou fazer um vídeo de atualização do projeto do Holocausto, né? Eu tenho um projeto de leitura que é sobre o Holocausto, nazismo e tudo mais, antissemitismo. E a cada 3 leituras eu atualizo os projetos que eu faço, né? Então um dos próximos vídeos, talvez o próximo, eu vou falar desse e de mais 2. Aí eu vou me deter mais num livro que eu gostei bastante, eu vou explicar melhor o porque eu gostei e contextualizar melhor o livro, tá bom? Por hora, a informação suficiente, eu gostei e é um livro ótimo, né? Li rápido, mais rápido do que eu imaginava. Então, falei muito, são poucos livros, né? Mas eu acho que eu tenho a impressão que eu faço praticamente uma resenha ou conto do spoiler, sei lá. Falo muito de cada livro, eu tenho que parar com isso, tenho que falar menos, não sei. Enfim. Se você gostou, por favor, dê um joinha, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, troque ideias, tá bom? Eu sempre gosto, eu respondo todo mundo, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.